né? Eu, eu quero falar sobre a diabetes. Por quê? Eu tenho casos na família, né? Na família do meu esposo também, inclusive ele tem um problema de diabetes que é hereditário, né? E a gente quer saber como fazer, como tratar e o que ocasiona essas diabetes, essas coisas que cria ferida, aí o que tem que usar, quais são os cuidados, quais são as finalidades dessa doença, né? Isso torna uma doença. A minha família tem diabetes, a minha sogra morreu de diabetes alta e a gente fica sem saber. O meu marido está com as pernas escuras, não tem ferida, mas está escura, né, da cor da pele dele, né? E aí a gente quer saber o que faz, qual é o tratamento que a gente dá para não virar uma escara, uma ferida, entendeu? E eu tenho uma cunhada também que perdeu a perna porque foi fazer a unha e cortaram com alicate lá, infeccionou e acabou ela amputando a perna. Então eu queria mais assim, esclarecimento sobre o assunto, o que fazer, o que usar, entendeu? É isso aí. Olá, meu nome é Larissa, sou mãe da Laurinha e curso enfermagem na Veiga de Almeida. Vou contar um pouquinho para vocês do que eu sofri com a diabetes gestacional. Com 3 meses de gestação, eu descobri que estava com diabetes gestacional. Fiz o acompanhamento e somente com a alimentação ficou controlado. Porém, quando eu estava já no finalzinho da gestação, eu comecei a ter um esforço respiratório. Fui para o hospital e descobri que devido ao diabetes gestacional, eu tive um agravamento e uma complicação em outros órgãos. Precisei ficar no CTI, fiquei 7 dias internada. E depois disso, graças a Deus, ficou tudo bem. Laurinha nasceu bem, muito saudável. E graças a Deus, tudo correu bem. Então, uma doença bem complicada. Precisamos ter um acompanhamento bem rigoroso. Porque graças a Deus deu tudo certo, mas poderia ter sido algo bem complicado. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Procurem acompanhamento, porque é muito rápida a mudança. Olá, tudo bom? Hoje estamos aqui com a enfermeira Jandra Quirino, que vai falar um pouquinho sobre diabetes pra gente. Olá, pessoal. Eu sou Jandra Quirino, como já fui apresentada, sou enfermeira, mestre em enfermagem assistencial e empreendo aqui na região dos Lagos, Cabo Frio especificamente, no ramo do tratamento da pessoa com feridas, também fazendo ozonioterapia, laser terapia para melhora da imunidade, enfim. E no nosso cotidiano do cuidar, o meu e da enfermeira Viviane, que é minha sócia, a gente cuida muito de pessoas com diabetes. Principalmente pessoas que têm a úlcera no pé da pessoa diabética, que é uma das complicações que a doença pode estar causando. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a doença, a convite da Marina, acadêmica de enfermagem da Universidade Veiga de Almeida. Não é isso, Marina? Sim. E o que vocês querem saber? A gente quer primeiramente saber o que é diabetes. O diabetes ele é uma doença do sistema endócrino, onde o nosso pâncreas ou produz pouca quantidade de insulina, ou ele não produz a insulina, que é um hormônio regulador da glicose no nosso corpo, no nosso organismo. E como é causada no nosso corpo? Antes de falar como ela é causada, eu vou falar para vocês sobre os tipos de diabetes, Então, nós temos a diabetes do tipo 1, onde não há nenhuma produção da insulina e a pessoa precisa fazer a reposição do hormônio. Diabetes tipo 2, onde há uma pequena quantidade de produção da insulina e a pessoa ela pode fazer o tratamento por medicações orais, que são hipoglicemiantes orais, ou a associação desses hipoglicemiantes com a insulina. E também mudanças de hábitos de vida, como uma alimentação saudável, práticas de atividade física. Também é bastante bem-vindo para o tratamento. E com relação às causas, as principais causas que levam a pessoa a ter a doença, além da hereditariedade, além da idade, além de fatores genéticos que podem estar relacionados,
Também hábitos de vida que não são adequados, como o consumo excessivo de açúcares, né, alimentos açucarados, a falta da atividade física ou ao sedentarismo, a obesidade também pode levar ao diabetes e algumas outras causas. Falando em pacientes diabéticos com lesões, quais são as principais lesões que tem nesses pacientes? Bem, a gente tem as complicações do diabetes que envolvem lesões de órgãos importantes do nosso corpo, né, como olhos, como os rins, como o músculo cardíaco, que as pessoas muitas vezes não sabem, né, podendo levar à insuficiência cardíaca. Mas eu vou focar na minha área de atuação, que é a úlcera do pé diabético, que pode levar à amputação e até mesmo à morte. Então, a úlcera do pé na pessoa diabética, ela acontece quando alguma situação relacionada à condição circulatória está comprometida e algum cuidado, como observação rigorosa dos pés, ou mesmo a forma de cuidados com hidratação, com a secagem dos pés, o uso de calçados inadequados, são, né, praticados pela pessoa que tem diabetes. Mas isso é claro, principalmente na pessoa que perde a sensibilidade protetora, que uma das principais complicações que eu considero assim a mais devastadora, né, do diabetes é a perda da sensibilidade nas extremidades. A gente vai chamar de neuropatia periférica. E eu queria perguntar como a gente pode prevenir e tratar esses tipos de lesões. Então, a prevenção do diabetes de uma forma geral envolve a mudança dos hábitos de vida. Uma vez a doença já é instalada, ela precisa ser rigorosamente controlada. A alimentação, o uso das medicações, a ida periódica ao médico, ao endocrinologista ou a um clínico geral, ou mesmo até numa consulta de enfermagem com um enfermeiro que saiba manejar, saiba conduzir aí essa doença, né? E, obviamente, falando no pé da pessoa diabética, para evitar a amputação, os cuidados com os pés, como eu já falei, lavar o pé, secar bem sequinho entre os dedos, fazer o corte das unhas de uma forma correta com profissionais que sabem como manipular essas unhas, fazer a avaliação, o exame físico dos pés, a própria pessoa fazendo diariamente e buscando um profissional que faça pelo menos uma vez ao ano, o ideal a cada 6 meses. E os calçados adaptados, os calçados que eu costumo dizer que precisam ser calçados que tenha RG e CPF. Sabe o que é isso, Marina? Não. É aquele calçado que foi feito sob medida para pessoa diabética, porque ao longo da doença o diabetes ele causa alteração na estrutura óssea, articular, muscular, da pele, do pé da pessoa que tem a doença. E por fim, eu queria te perguntar a importância da promoção em saúde para conscientizar esses pacientes. Como paciente que tem uma doença crônica, todo bom paciente que tem doença crônica, eles precisam ser orientados, encorajados. Não podem ser pacientes que ficam assim, sem ir muitos períodos muito longos sem procurar um profissional. São pacientes que precisam de cuidados de uma equipe multidisciplinar. O que é isso? A gente precisa ter não somente um médico atuando, não somente um enfermeiro, mas muitas das vezes a pessoa não consegue controlar as emoções e acaba descontando no alimento, não consegue fazer a dieta corretamente, não encara a doença como uma doença que precisa ser controlada e tratada, às vezes fica até de mal com a própria vida com relação a isso. A condição espiritual também é importante, o profissional que está acompanhando esse paciente precisa encorajar ele sob o ponto de vista de espiritualidade e fé. Então são uma série de fatores que a gente pode estar trabalhando, mas sempre com orientação, com educação, com esclarecimento, fortalecendo o vínculo e encorajando essa pessoa a não lutar contra a doença, mas sim conviver com essa doença de uma forma natural, normal. Então é isso, pessoal. Estivemos aqui com a enfermeira Giandra e agradecemos as informações.